Lava roupa todo dia, que harmonia. Tomar banho de água fria todo dia. Deixa eu botar pra cá. Não precisa ver minha bagunça. Menos pior. Brasileiros e brasileiras. E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não conhece, meu nome é Calfone, esse aqui é meu canal. Deixa seu like, curte, principalmente se inscreva, que preciso crescer. Se gostar, compartilha com o pessoal aí no WhatsApp. Assiste os outros vídeos, que eu tenho vídeos bem interessantes. Alguns vídeos que já estão ficando um pouquinho antigos, mas se você parar para dar uma olhada na listagem, eu tenho certeza que vai te despertar uma certa curiosidade. Então vamos lá, gente. O tema é apropriação cultural, propriamente dito. Embora eu coloquei no título, nós falamos do assunto negro ali, Elvis Presley e tal, mas é mais para chamar as pessoas. E porque foi isso que, entre aspas, foi discutido no vídeo que deu tanta polêmica, né, cara? Então, eu acho que seria legal, já que eu fiz uma retrospectiva no vídeo anterior do que foi o mês da consciência negra, e eu acho que foi uma porcaria, cara, assim. Para a consciência negra de nada serviu, né? Muito pelo contrário. Então, vamos tirar alguma coisa positiva disso, vamos receber algum conhecimento, ou vamos pelo menos pensar sobre um assunto interessante nisso aí, apropriação cultural, que é justamente o tema da entrevista da Negrali. Cara, você sabe o que é? Tipo, obviamente, até onde eu saiba, não tem um termo assim muito fechado, como muitas coisas que você ouve, pelo menos que eu reparo assim na sociologia, não tem um termo assim muito fechado, porque, tipo assim, até a cultura é difícil se definir, tal. O que é exatamente cultura? Tem muitas definições e tal, né? São costume, hábitos de um povo e tal, a vivência, isso vai se misturando e tal, mas já que não tem uma definição que seja universal, 100% aceita, vamos tentar entender o conceito disso. Basicamente, a apropriação ocorre, na maioria dos casos, pelo menos ao longo da história, por dominação. Ou seja, existe um povo que foi dominado, perdeu normalmente a guerra, né? E acabou automaticamente perdendo ou assimilando a cultura do vencedor, entendeu? Se aculturando a novos hábitos. E, junto a isso, também existiram algumas trocas. Aquele que dominou acaba também pegando alguma coisa da cultura do dominado, das minorias, né? E são, vamos dizer, as apropriações culturais mais fortes da história. E eu acho que é muito nesse sentido que a gente vê as críticas do movimento negro, porque eles falam muito referente à dominação e tal, porque a gente sabe, conhece o problema do racismo histórico, e o negro que veio para cá, né, de maneira forçada, ele perdeu boa parte de sua cultura. Isso desde os barcos, onde misturaram negros, cortavam o cabelo deles, que eram traços culturais, separavam, às vezes, mãe de filho e tal. Então, eles foram meio que tendo a cultura destroçada, né, cara? Ao ponto de hoje a gente ter a maioria de uma população, onde você pergunta para a pessoa, cara, de onde você veio? Qual é a sua origem? E se o cara for negro, ele não sabe nem por onde começar. Não sabe. Assim, se ele for um cara mais sincero, né? E se a pessoa for branca, e ela tiver algum sobrenome estrangeiro, isso acontece muito mais na classe média e classe média alta. As pessoas enchem a boca para dizer, não, tem origem alemã, não, tem origem italiana, tem origem portuguesa, o que não faz a menor diferença na vida da pessoa, mas é uma forma de, como é que eu vou poder dizer, da pessoa se orgulhar de algo, deixa, como é que eu vou poder dizer, o ego dela inflado até certo ponto, e mantém a cultura dela, porque ela acha que a cultura dela também faz parte do lugar onde os ancestrais dela vieram. É tipo, como é que eu vou poder dizer algo assim? Na cultura, em São Paulo, cara, tem muitos japoneses e filhos de japoneses. Eles ainda se sentem um pouco japoneses, embora no Japão ninguém vai considerar eles japoneses, mas, tipo, eles se sentem um pouco japoneses. Nasceram aqui, cresceram aqui, às vezes os pais dele também nasceram e cresceram aqui, mas eles se sentem um pouco japoneses. Eles se sentem que um pouco daquela cultura lá pertence a eles. E é interessante essa sensação de pertencimento. A cultura do Japão lá é um pouco da cultura deles, porque o Japão trouxe muito da cultura para cá. E isso não acontece, por exemplo, no caso dos negros, porque perderam meio que a sua referência histórica. Então, cara, meio que eu entendo um pouco o movimento negro
como eu já falei, eu critico bastante, né? Mas eu entendo muitas pautas, muitas das vezes, principalmente quando é ligado à cultura. Porque a cultura está diretamente ligada à dominação, cara. Você quer dominar um povo, você quer escravizar, você quer manipular, você quer fazer uma ditadura. Cara, educação e cultura, você tem que destruir isso de alguma forma, ou acabar, ou fazer com que ele assimile a sua. Hitler não queimou livros? Pô, tinha que queimar, cara. Para fazer as atrocidades que ele fez, ele tinha que acabar com a cultura vigente, criar uma nova, fazer novas narrativas, novas propagandas, para que as pessoas pudessem comprar a ideia e não ter uma referência anterior para se pautar. Assim você consegue a dominação. Durante a história da humanidade, é normal você ver que um povo entra, queima bibliotecas e tal. Hoje a gente está vendo o Bolsonaro chegar e, a economia na merda, estamos muito ferrados, cheio de desempregado. E para a economia, ele bota um Joaquim Levy no BNDES, o Joaquim Levy era a base da economia do PT, que ele criticou durante anos. E sem nenhum problema. Ou seja, a economia não é tão importante assim, né, cara? Relações internacionais. Você vê o ministro do Bolsonaro, você fica até com vontade até de chorar, entendeu? Essa semana mesmo, o filho do Bolsonaro foi para os Estados Unidos e falou como se embaixador do Brasil fosse um monte de besteira. Todo mundo criticou. Parece que a parte de relações internacionais não é importante. Parece que ecologia e meio ambiente não é importante. Parece que nada é importante para o Bolsonaro. Nada, exceto 2 setores: cultura e educação. Parece que é a pauta principal do Bolsonaro. É a escola sem partido, que é importante para ele, apoiou a reforma da educação do Temer, que acaba com Lei Rouanet, influencia diretamente na cultura do país. É justamente aonde ele diz que o marxismo cultural domina por todo, ou seja, ali ele tem que alterar. Por quê? Porque você não vai dominar jamais o povo brasileiro se você não bater de frente com a universidade, se você não bater de frente com colégio de referência, se você não começar a fiscalizar aonde os professores estão realmente fazendo uma diferença. Você tem que acabar com a cultura vigente para implantar uma outra. Acabar com a cultura de um povo é garantir a dominação do mesmo. Então, eu entendo que o movimento negro tem um cuidado exacerbado até com a própria cultura, tudo que seja ligado a culturas africanas, né? E no caso, até a cultura africana por si só, a gente para pensar meio errado, porque tem diversos países na África, né? Entendeu? E africano é um continente, um continente diverso pra cacete, é muito diferente. O Egito da África do Sul, por exemplo, cara, até a cor da pele, né, muda. Então, e a gente, tipo assim, eles têm um cuidado muito grande com a cultura dessa forma. E o que eu aprovo, eu acho muito legal, entendeu? Só que esse cuidado exagerado com a cultura, que não que seja exagerado, mas para um povo que perdeu praticamente tudo que é referente à cultura, o movimento negro trata de maneira exacerbada. Então a gente vê casos, por exemplo, já aconteceram relatos de tentarem tirar o turbante de pessoas brancas. De pessoas não, a gente tem um caso, pelo menos, né, de uma menina branca que estava com câncer usando turbante e 2 ou 3 garotas, não lembro, um grupinho, pediu para ela tirar porque aquilo não pertencia à cultura dela. É uma bobagem, né, cara? E esse tipo de coisa realmente acontece. Por quê? Porque quando se fala de cultura, eu acho que o movimento negro exagera muito, ok? Mas eu até compreendo porque eles terem todo esse cuidado. Porque, como eu falei, a dominação já aconteceu e eles não querem que isso volte à prática, né? Outra coisa que é interessante é no sentido de se usar aquilo que é da cultura. No sentido de, como é que eu vou dizer, conscientizar. O movimento negro tem esse trabalho, né, cara, de querer conscientizar que certas coisas têm uma história. E muitas das vezes eu percebo, somente atualmente, que, por exemplo, a Isa, né, que é a cantora, estava comentando sobre as tranças dela, e que não é o problema da pessoa usar em si, né, cara, é mais saber de onde aquilo veio, entendeu? Você saber que aquilo tem uma história, que tem um contexto, da importância que aquilo, por exemplo, tinha para os negros. Então, eu entendo, eu compreendo sim. Tu concorda? Cara, aí complica. Se eu falar que eu concordo, fica meio complicado, porque em parte eu concordo, mas outras vezes é uma linha tênue, muito complexa. Então, se exagerar, eu não concordo.
Se falar uma boa, pô, tá ok. Se for só para conscientizar, às vezes a pessoa que está usando algo de outra cultura até aprende, evolui. Mas se for para forçar, para digitar uma regra, eu já sou contra. Eu acho que a apropriação cultural não é boa nem ruim. Ela varia muito na proporção, a maneira como você aplica. Aí, no caso do Vídeo Negra ali, por exemplo, tem um lance do Elvis Presley e tal, ele se apropriou da cultura. Porque se a gente parar para avaliar, na prática, foi algo bom. Abriu a porta para os negros. Foi o que aconteceu. Entendeu? Embora você tenha tido medo, ou algumas pessoas talvez possam analisar, que não foi tão bom assim. Poderia ter sido muito melhor se não tivesse feito isso lá. Isso a gente pode entrar sei lá, sentar num barzinho, tomar uma cerveja para discutir sobre o assunto. Não uma cerveja porque eu não bebo, né? Mas você entendeu, né? Conversar sobre o assunto que talvez a gente nunca vai chegar num consenso. Mas é bom a gente conhecer o que é essa apropriação cultural. Eu vejo também muitas reclamações referente a o porquê de não antes. O que é isso? Vamos lá. A própria Isa comenta no lance das tranças, e algumas outras pessoas comentam, por exemplo, no lance do dread. Por exemplo, pessoas negras utilizam dread. Você sabe que é um dread, né? Dreadlock e tal, cabelo. Tranças há muito tempo, talvez algumas décadas, né? Ou talvez se utilizaram. Isso é meio histórico. Só que isso não dá um valor de, porra, uma mulher negra com um dread, caralho, que é? Mendiga. Maluca, porra. Coisa feia, negócio sujo. Maluco, porra. Negócio de dread, cor de maconheiro. Sempre foi marginalizado, nunca foi legal. A cor de preto. De uns tempos pra cá, quando algumas pessoas brancas começaram a utilizar o dread, cara, isso virou até capa de revista. Entendeu? Muitas revistas. Personagens que iam apareciam em novelas. Você procurar, você vai achar usando dread. Tem até, se eu não me engano, a Mendigata, né? Mendigata, um negócio desse, do Pânico. Uma mulher bonitona e tal, lá de dread. Mas é dread, referência a mendigo. Mas é branca, referência a gata. Se fosse preta, referência a mendigo. Entendeu? Esses tipos de coisa que a gente pode cruzar e pensar. Pensar é sempre bom. Você não precisa exatamente bater um martelo sobre algo, mas ficar pensando sobre o assunto para poder ter boas decisões. Então, existe sim uma reclamação à apropriação cultural muito nesse sentido, que se faz a apropriação de algo que já existia muitas das vezes, mas que era rechaçado, ninguém gostava desse negócio. Porra, para com isso, cara, você não vai fazer sucesso não, isso é muito ruim, isso é marginalizado, isso é coisa de preto. Eu estou usando o negro como referência sempre, né? Mas a apropriação cultural é muito ampla, né? Pelo amor de Deus, vamos ampliar os nossos conceitos. Pô, você não pode preto. Aí, de repente, uma pessoa branca começa a usar, opa, isso é bom. Isso é legal, hein? Porra, isso vende. Eu vou querer que vocês vejam depois com calma, mas não deixem de assistir em hipótese nenhuma. Assistam um vídeo do Pirula sobre apropriação cultural e um vídeo do Slow. Por quê? Porque são pessoas que têm uma visão científica das coisas e que muitas das vezes vão fazer a gente pensar, que vão ficar em cima do muro. Não é o melhor lugar para fazer análise. E você acaba vendo os exemplos, vendo os comentários, e você fica, gente, cara, eu nunca pensei nisso na minha vida. E hoje eu vejo que, porra, caraca. Tipo assim, vai dar um boom na sua cabeça, vai ficar mais inteligente. Eu peguei como base esses vídeos e algumas outras coisas que eu assisti. Eu não sei se eu defini o que é apropriação cultural, até porque eu não achei uma definição. Então eu queria só fazer provocações distintas para que a gente começasse a questionar. Ainda não melhorei da garganta, perdão. Começasse a questionar o que é apropriação cultural. Eu vou só citar um exemplo que o Pirula deu, que, porra, eu vejo muita gente reclamar, então quer dizer que eu não posso usar. Porra, a guitarra quem criou foi o branco, então o preto não pode usar porque quem criou foi o branco. Não é bem por aí. Então quer dizer que, porra, você não pode fazer isso porque quem criou o turbante foram os negros, foram os asiáticos. Não é exatamente isso. Mas ele deixa um caso bem interessante, específico, que realmente eu conseguiria entender, sei lá, nunca a pessoa não possa fazer, mas que pode ofender, né, cara? Pode não ser agradável. Ele falou do kippah, que é aquele, olha só a minha ignorância, aquele chapeuzinho redondo, né, dos judeus.
e tal. Tipo, vamos dizer que aquilo virasse moda amanhã. Você viu lá seu artista predileto, todo mundo começasse a usar kippah. Me diz, você que é um judeu, você concordaria com isso? Ou você acharia desrespeitoso que a pessoa que está cagando para o mundo, não está nem aí, não respeita a sua religião, nem conhece, nem liga, às vezes não gosta, mas está lá com o kippah porque está na moda? Te incomodaria? Pensou nisso? Então pensa. Tipo, eu, sinceramente, se estivesse no caso de um judeu, talvez, e de quase com certeza, né? Eu ficaria, pô, cara, nada a ver, cara, isso é pra lá de ofensivo. Isso tem toda uma estrutura, tem um porquê disso ser feito, entendeu? Ser muito desrespeitoso, entendeu? Você faz parte da identidade do que é ser um judeu. Você não pode chegar e fazer um negócio desse, entendeu? Se vocês estão conseguindo perceber isso, talvez nesse aspecto, e aí voltando também, por exemplo, do Pirula, talvez tenha sido do turbante. Se no turbante tivesse sido algo cultural, mas, por exemplo, ligado às religiões como Umbanda, Candomblé e tal, cara, talvez a pessoa tenha se sentido ofendido nesse sentido. E, obviamente, se incomoda a tua religião, pode incomodar de qualquer outra. Não tem uma religião melhor do que a outra. Então, às vezes, quando a gente para analisar, por mais que a gente não concorde ou concorde, as coisas elas são um pouco mais complexas do que a simples análise. Quando a Negra ali fala da apropriação cultural do Elvis, é muito mais nesse sentido de que ele talvez tenha conseguido algo que qualquer um poderia ter conseguido, porque já se fazia algo parecido. Mas, pelo fato da pessoa ser negra, ela não conseguiu. Então, talvez essa apropriação tenha sido maléfica nessa forma de pensar. Não sei se você está conseguindo compreender. Então, é basicamente isso que eu queria dizer. Eu queria deixar alguns pontos para a gente começar a pensar sobre a apropriação cultural no nosso dia a dia. E de como a gente se apropria da cultura de todo mundo sem nenhum critério. O que é normal. O ser humano não tem como ficar pensando tudo o tempo inteiro. De quem é, quem fez, quem colocou, quem não colocou. Eu tinha deixado aqui o Mário, porque é um exemplo de muitas culturas juntas, né, cara? Que é um personagem feito no Japão, né? Que pega um personagem italiano, que fala inglês, né? E tem cara de turco. E tem mais uma sacanagem aí que já são meio pejorativas, que eu não vou falar. Mas a gente vê que é normal, cara, no mundo somente globalizado, né, cara, hoje em dia, as culturas não se respeitarem mais. Você achou engraçado, você achou legal uma cultura, algo que aconteceu lá, você queria fazer aqui também. Sei lá, furar, colocar, como é aquele negócio aqui, alargador na orelha. A gente sabe que isso não é cultura exatamente da sua etnia. Mas se você achou legal, você usa. Talvez se tiver algum significado, esse alargador para a etnia que o fez, seja um pouco ofensivo. Então, vamos começar a refletir, não necessariamente para parar de usar qualquer coisa. Isso é bobeira, eu acho que não precisa chegar nesse ponto. Mas é muito bom a gente começar a refletir que as coisas têm um passado, têm uma origem, têm uma história. E se um povo não tem história, se uma etnia não tem história, ela é dominada muito fácil. Esse foi o meu recado. Vou tomar água, vou tomar alguma coisa, que eu tô ruim pra caramba. Aquele abraço, fui. Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar e deixar seu comentário. Foi que foi.